E aí, pessoal, meu nome é Jasso, sou professor de Física 1 do curso Ideia e hoje a gente vai ver mais um conteúdo. Na nossa aula de hoje a gente vai ver o conteúdo de plano inclinado e polias. Então, para falar para vocês um pouquinho, tipo, o conteúdo que a gente vai abordar hoje, vocês vão ver que a gente vai usar muito dos conhecimentos que a gente usou, que a gente aprendeu até agora e assim como todos os conteúdos da física. Então, começando pelo plano inclinado, então, tipo assim, vocês lembram que eu falei para vocês, a gente trabalha toda aquela questão de vetores, a composição de vetores, soma de vetores. Então, a gente vai usar muito isso aqui no plano inclinado. E por que o plano inclinado ele é estudado separadamente das outras situações? Quando, por exemplo, o plano não está inclinado, é óbvio, né? Então, por que ele é visto separadamente? Ele é visto separadamente principalmente por um motivozinho que eu falei para vocês, comentei para vocês na última aula. Por causa dessas duas forcinhas aqui, ó, força normal e a força peso. Essas duas forças elas estão relacionadas, tá certo? Então elas estão relacionadas entre si. Porém, quando a gente está trabalhando com plano inclinado, essa relação entre elas muda um pouco. Lembra que eu falei para vocês, se por exemplo esse plano não fosse inclinado, então vamos supor que o objeto tivesse, ó, o chão fosse essa linha aqui e meu objeto tivesse aqui. Se meu objeto tivesse aqui, ó, ele teria uma força peso e teria uma força normal. Nessa situação que eu estou falando para vocês, no plano não está inclinado, o módulo da minha força peso é exatamente igual ao módulo da minha força normal. Então é bem simples mesmo. Quando a gente tem um plano inclinado, a coisa muda um pouquinho. Por que muda um pouquinho? Então aqui a gente tem esse nosso objeto. Então, como a gente já viu na aula anterior, como eu falei para vocês, algumas forças notáveis, a gente viu que a força peso ela sempre está aqui no centro de gravidade do objeto e ela é sempre direcionada para o centro da Terra, tá certo? Então isso é a força peso. Então, força peso nunca muda. Porém, a força normal, como eu tinha comentado para vocês, a força normal ela depende da superfície. Então, por exemplo, se a força normal ela sempre vai ser perpendicular à superfície. Então, no caso aqui, como a gente tem um plano inclinado, como vocês podem ver, esse plano está formando um ângulo. Então, na verdade, essa força normal ela vai formar um ângulo de 90 graus. Então, agora, tá certo? A minha força normal ela não está mais no mesmo eixo, na mesma direção da minha força peso, tá certo? Porque agora está formando um ângulo entre elas. Então, por isso que a gente estuda o plano inclinado diferente, principalmente por causa dessa propriedade. Então, a gente vai usar algumas coisas que a gente viu de vetores para trabalhar aqui. Então, primeira coisa que a gente tem que ver. Um desses dois vetores a gente vai ter que decompor para ficar mais fácil da gente trabalhar. E vê só, o vetor normal, ele está aqui, ele está perpendicular, tá certo? O vetor força, quando esse objeto estiver se locomovendo, o vetor força vai estar para cá, então vai estar perpendicular ao meu vetor normal. E a minha força de atrito, ela vai estar para cá, ó, vai estar também perpendicular à minha força normal, ou seja, as outras forças que vão aparecer nesse objeto vão estar sempre formando, digamos assim, um ângulo legal com minha força normal. Então, na verdade, a força que eu vou decompor não vai ser minha força normal, eu vou decompor a minha força-peso. E como a gente já viu como é que decompõe o vetor, então a gente tem essa nossa força-peso aqui, ó, ela está formando um ângulo, certo? Então, se ela está formando um ângulo, eu consigo decompor essa força-peso em uma força em Y e uma força-peso em X. Então, como ficaria essa decomposição? Então, a gente tem aqui a minha força normal, minha força-peso em Y e a minha força-peso em X. Mas, Jássio, como é que tu sabe que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo? Galera, matemáticazinha básica. Imagina aqui, ó, olha minha força-peso. Minha força-peso, ela tá aqui, ó. Então, imagina que minha força-peso, ela tá paralela a esse lado aqui do meu triângulo, da minha figura que está formando. Então, no caso, esse ângulo aqui é um ângulo θ. Esse ângulo aqui a gente sabe que é um ângulo de 90 graus. A força-peso, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com a superfície, assim. Tá certo? A força-peso, ela sempre é direcionada para o centro. Então, aqui é 90 graus. E esse ângulo aqui vai ser justamente, lembra? A soma de todos os ângulos de um triângulo é 180 graus. Então, vai ser 180 menos 90 menos θ. Então, vai ficar 90 menos θ. Então, se aqui é 90 menos θ, tá certo? Aqui vai ser 90 graus menos θ. Só que olha isso aqui tudo, ó. Isso aqui tudo, ó. O ângulo que forma entre o eixo X e o eixo Y é 90 graus. Então, se aqui é 90 menos θ, então para eu descobrir esse ângulo, é só pegar o valor desse ângulo aqui e subtrair 90. Então, na verdade, esse ângulo aqui a gente descobre que ele é θ. Então, esse ângulozinho aqui, ó, que a força peso faz com o meu eixo Y, ele é exatamente igual a esse ângulo. Então aqui a gente já tem algumas relaçõezinhas. Então, primeira coisa, a gente já encontrou o ângulo, então agora o que eu falei para vocês, agora a gente tem a força-peso dividida em duas componentes. Uma componente em Y, olha só, essa componente em Y, ela tá na mesma direção da minha normal. Então aqui já é uma coisa legal para trabalhar. Lembra que a gente viu, né? Para a gente somar vetor assim, é show, é super fácil para a gente somar vetor assim. E a minha componente em X, ela vai estar na mesma direção, na mesma direção da minha força que vai ser aplicada no objeto e na mesma direção da minha força de atrito. Então também é outra coisa fantástica para mim, minha componente em X está aqui.
E agora eu não vou mais trabalhar com essa força peso, vou trabalhar agora só com essas duas componentes. E agora que eu tenho as componentes, eu posso calcular o valor dos módulos. Então lembra lá, como é que eu calculo o módulo de PY? Olha só, o ângulo ele está colado com PY. Então para eu encontrar o valor do módulo da minha componente PY, eu vou pegar PY vezes cosseno, porque o ângulo está colado com minha componente PY. Então cosseno de θ. Para encontrar o valor do módulo da minha componente Px, eu vou pegar, como a gente viu aqui, ó, no meu Px, eu vou pegar, como ele está separado, então vai ser o valor de P vezes o seno de θ. E a minha PY, como eu falei para vocês, o ângulo está colado, então vai ser PY, vai ser igual a P, o módulo de P, vezes cosseno de θ. E aí a gente encontra uma outra relação normal, porque vê só, olha para mim, inicialmente, ó, a gente tinha uma normal e uma força-peso aqui. A gente não conseguia concluir muita coisa disso, né? Porque formou um ângulo, é o que eu falei para vocês, normalmente quando tem um ângulo é mais complicado de trabalhar. Só que agora, como minha componente PY, ela está aqui, ó, olha só para minha componente PY. Ela é exatamente igual à minha força normal, tá certo? Então o módulo, tá certo? O módulo da minha força PY vai ser igual à minha normal. Então agora, por exemplo, se no problema ele dá só a força peso, então ele deu aqui a força peso e deu quanto que é esse ângulo. Eu consigo encontrar o meu PY e consigo encontrar o meu PX, consequentemente eu consigo encontrar também a minha força normal. E quando eu encontro a minha força normal, ó, então a minha força normal vai ser igual a PY, e PY é P cosseno de θ. E aí a gente também volta para outra relaçãozinha. Vocês lembram lá quando a gente trabalhou com força de atrito na aula passada que eu falei para vocês? Então força de atrito ela é igual ao μ, tá certo? Que é o coeficiente de atrito, vezes a minha força normal. Então se ele deu o coeficiente de atrito aqui dessa superfície, eu consigo também encontrar minha força de atrito. Vocês estão vendo a quantidade de informações que eu consigo encontrar só com o valor do ângulo, tá certo? Ele dando só o meu valor do ângulo e o valor da minha força peso. Vocês viram, eu consegui encontrar minha força normal e consegui encontrar minha força de atrito. Uma outra relação interessante para a gente também poderia ser encontrar quanto que é a aceleração que esse objeto desce. Vocês concordam, né? Se eu coloco o objeto no plano inclinado, ele vai escorregar e ele vai ter uma aceleração. Só que lembra, se ele tivesse em queda livre, a aceleração dele seria igual à aceleração da gravidade. Só que aqui não é bem assim. Então, no caso, a aceleração dele vai depender apenas da minha componente Px, tá certo? A aceleração dele vai depender da minha componente Px. Essa situação aqui da aceleração é quando a gente considera que não tem atrito, tá certo? Não seria um caso onde não tem atrito. Então, vamos supor que ele falar que na superfície não tem atrito, então como é que eu encontro a aceleração? A aceleração ela vai depender apenas da minha componente Px. Como vocês podem ver, o Px é quem vai fazer com que esse objeto tenha uma aceleração. Então, Px é igual a P vezes seno de θ, e massa, lembra que eu falei, força é igual a massa vezes aceleração, massa vezes aceleração. Então, peso é igual a massa vezes gravidade, eu consigo cortar massa com massa. Então, a aceleração, passando aqui, ó, a aceleração vai ser igual a gravidade vezes o seno de θ. Lembra? Essa aceleração aqui é quando não tem atrito na minha superfície. E aí eu tenho um resuminho aqui da situação quando a gente tem um plano inclinado. A força normal, lembra? A força normal vai ser igual à minha força PY. E a minha força PY nada mais é do que o vetor P, tá certo? Ou seja, o peso do meu objeto vezes o cosseno de θ. Só que lembra, o peso, lembra que a gente também viu que peso é uma das nossas forças notáveis, como é que a gente calcula peso? Massa vezes gravidade. A massa realmente é de cada objeto, mas a gravidade a gente já conhece, que é 9,81, que às vezes arredonda para 9,8, que normalmente a gente usa 10, tá certo? Então, aqui a gente tem o nosso resuminho para plano inclinado. Então, basicamente, de plano inclinado é isso que a gente tem que ver. Agora a gente vai começar a trabalhar um pouquinho com polias. Então, começando as polias, a gente vai dividir polias em duas, tá certo? Tem dois tipos de polias. O primeiro tipo de polia que a gente vai ver vão ser as polias fixas. E o que é a grande característica da polia fixa? Como o próprio nome já fala, essa polia ela não se movimenta. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa polia ela está presa nesse objeto aqui, ó, a polia está aqui, e o homem aqui está puxando a corda. Eu acredito que todo mundo já viu uma polia. Polia é realmente um objeto onde você bota uma corda e você puxa. Então imagina que normalmente as polias servem para você levantar o objeto, você arrastar objetos. Então como vocês podem ver, essa polia aqui ela é fixa. Tem uma pessoa que ela aplica uma força, tá certo, através de uma corda e consegue locomover esse objeto. E o que é que as polias têm tão especial para a gente trabalhar? A gente volta novamente para a nossa aula anterior. Lembra que a gente viu uma das forças notáveis que a gente viu foi a nossa força de tração. E o que eu falei para vocês, a tração, quando a gente tem um cabo, a força de tração, ela tem uma coisa bem legal, porque é o seguinte, a força que uma pessoa aplica de um lado do cabo, ela é exatamente igual à força aplicada do outro.
tá certo? Então, com isso, a gente já consegue ter várias sacadas legais. Lembrem, tipo, na vida real não acontece bem assim, porque acaba que a gente tem uma perdazinha aqui de atrito na rodana. Só que normalmente nos exercícios para vestibular, como a gente não vai trabalhar com isso agora, eles vão dizer que é uma rodana ideal, ou seja, não tem atrito, não tem perda nenhuma. O cabo também é ideal, incompreensível. Isso aí é detalhe. Então, para vestibular, para o que vocês vão precisar agora, então imagine o seguinte, quando a gente tem um cabo, quando a gente tem uma força de tração, a força aplicada de um lado é igual à força do outro. Então aqui a gente tem outro exemplo de polia fixa, vocês podem ver essa polia, ela não se movimenta, ela está presa aqui, tá certo? Então vocês podem ver, ó, a pessoa ela aplica uma força F e o objeto é levantado com a mesma força F que a pessoa aplica. A mesma situação aqui, ó, a polia está fixa, tá certo? A pessoa aplica uma força F e o objeto é levantado também com a força F. E agora a gente vai ver o nosso próximo tipo de polia, que são as polias móveis. A grande característica das polias móveis é, como vocês podem ver, ó, lembra, quando a gente tinha uma polia fixa, a polia ela vinha aqui, não é isso? Ó, o cabo saía daqui e vinha para cá. Ó, o cabo vinha daqui e saía para cá. Quando a gente tem uma polia móvel, agora vocês podem ver, o cabo novamente vem aqui. O cabo que a gente puxa, ele está aqui ao longo da polia, porém o objeto que a gente vai levantar, ele vai estar preso na polia, tá certo? Então o objeto vai estar assim. E qual é a característica da polia móvel? Porque, vê só, imagina a situação. No final eu vou baixar um vídeo para vocês entenderem melhor. Mas olha a situação aqui. Quando essa pessoa ela começar a puxar essa corda, o objeto vai subir, porém a polia vai subir também, tá certo? Então a polia ela sobe. E o que é que isso vai impactar na minha vida? Porque agora, na situação anterior que a gente viu nas polias fixas, se a pessoa aplicava uma força F, a força aplicada no objeto era uma força F também. Agora não, ó. Como vocês podem ver aqui, a força está dividida, ou seja, olha aqui o cabo, a gente tem um cabo, tá certo? E o objeto está preso aqui no meu centro da minha polia. Então esse objeto ele tem um peso P. Então agora, ó, esse peso P ele vai ter que ser dividido igualmente a todos os objetos que estão presos nele. No caso, essas duas cordas aqui, ó. Então, no caso, se aqui é P, então para ficar igual, para ficar em equilíbrio, aqui vai ter que ser P sobre 2, aqui vai ter que ser P sobre 2. Então, vocês conseguem ver aqui a grande diferença. Então, vamos supor que esse objeto ele pesa 50 newtons. Para essa pessoa levantar esse objeto de 50 newtons, ela precisa aplicar apenas P sobre 2, ou seja, 25 newtons, a metade da força do peso desse objeto. Então, na verdade, a polia móvel ela funciona como um multiplicador de força, porque você vai ter que aplicar uma força bem menor para levantar objetos com massa maiores. Aqui não, ó, por exemplo, se esse objeto ele pesava aqui, o peso dele é 50 newtons, eu teria que aplicar uma força de 50 newtons para poder mover esse objeto. Então, como vocês podem ver, a gente pode ter várias polias móveis, tá certo? Então, vocês podem imaginar tipo, uma situação que a gente pode colocar várias polias móveis. E a força, tá certo? A força que você vai ter que aplicar, ou seja, imagina aqui o seguinte, então você vai querer mover um objeto. Então, normalmente quando a gente coloca essas polias é para mover um objeto. Sempre o nosso intuito vai ser mover um objeto. Então, imagina que tu quer mover um objeto de 100 newtons, tá certo? Tu quer mover um objeto de 100 newtons. Então, essa FR vai ser a força resultante, então vai ser a força-peso do objeto que tu quer mover, certo? Então, essa força resultante. E esse daqui, ó, 2 vezes N vai ser a quantidade de polias móveis. Então, como vocês podem ver aqui, ó, imagina que essa situação aqui, ó, o peso do objeto é P, então a minha força resultante é P. Então, quanto que vai ser a força que eu vou ter que aplicar para com uma polia móvel, tá certo? Conseguir mover esse objeto. Então, quantas polias móveis tem? Uma. Então, vai ser 2 elevado a 1. Então, se esse objeto pesa P, então para eu levantar o objeto aqui, eu vou ter que aplicar uma força de P sobre 2. Como eu falei para vocês, vamos botar número. Normalmente, quando a gente fala número, é mais fácil de entender. Então, se esse objeto ele pesa 50 newtons, para eu levantar com uma polia móvel, eu vou ter que dividir 50 por 2 elevado a 1. É elevado a 1 porque tem uma polia móvel. Então, 50 dividido por 2 vai dar 25. Se fossem duas polias móveis, então imagina a situação onde teriam duas polias móveis. Se tivessem duas polias móveis, então seria a força, ou seja, a força peso aqui seria 50, tá certo? Que continuaria sendo 50. Agora seria dividido por 2 elevado a duas polias móveis, ou seja, 2 elevado a 2. Então seria 50 dividido por 4. Então, como vocês podem ver, à medida que eu vou colocando polia móvel, tá certo? Eu preciso aplicar uma força menor para conseguir levantar o mesmo objeto. Cuidado, essa equação, esse N aqui é o número de polia móveis. Vocês vão ver agora, a nossa próxima coisa que a gente vai ver vai ser a associação de polias. Vocês vão ver que normalmente a polia ela nunca vai vir tipo, só uma polia móvel, só uma polia fixa. Vai vir sempre o sistema com os dois tipos de polias. Então tem que ter muito cuidado que para a gente encontrar a força total, a gente tem que colocar nessa equação apenas a quantidade de polias móveis, certo? Então vocês podem ver aqui a situação, ó, o cabo ele está preso aqui no telhado.
A gente tem aqui uma polia, ó, olha essa polia. E aqui a gente tem outra polia. Então vamos entender a situação. E a pessoa está puxando. Essa polia aqui, ela não se movimenta. Como vocês podem ver, ela está presa, ela está fixa aqui, então ela não vai se movimentar. A pessoa pode aplicar a força que for, ela não vai se movimentar. Agora essa polia, ó, à medida que ele vai puxando a corda, essa polia ela vai subindo. Então essa polia aqui é uma polia móvel, certo? E aí essa polia móvel vai levantar um objeto com peso P. Então, como vocês podem ver aqui, a gente tem uma polia fixa e uma polia móvel. Se eu quisesse saber, por exemplo, quanto que esse homem vai ter que aplicar de força para levantar esse objeto. Então, eu pego o objeto, qual é o peso dele? P, então eu colocaria P dividido por 2 vezes. Quantas polias móveis tem aqui? Tem apenas uma polia móvel, que é essa daqui. Essa polia é fixa, então ela não entra na nossa formulazinha. Então, vai ser P dividido por 2 elevado a 1, que vai dar P sobre 2. Então é o mesmo exemplo aqui. Ó. Como vocês podem ver, a situação é a mesma, só que aqui a gente conseguiu fazer um sistema apenas com uma polia móvel, e aqui a gente tem uma polia móvel e uma polia fixa. Para vocês entenderem melhor o funcionamento, tá certo? Eu trouxe esse vídeo. Então, como vocês podem ver, a primeira situação que a gente tem aqui uma associação de polias. Então, vocês podem ver aqui a gente tem uma polia fixa e aqui a gente tem uma polia móvel. Como vocês podem ver, à medida que a força é aplicada, essa polia ela vai se movimentando. Aqui a gente tem apenas uma polia móvel. Vocês podem ver, a gente aplica a força e sobe apenas a polia. E essa polia, à medida que a polia vai levantando, ela vai levantando junto com ela o nosso objeto, tá certo? E aqui a gente tem a última situação onde a gente tem uma polia fixa. Então vocês podem ver, eu puxo a corda e a corda levanta o objeto e a polia ela continua no lugarzinho dela bonitinho, tá certo? Então essas são as diferenças. Para vocês entenderem um pouquinho de polias, normalmente esse conteúdo é um pouquinho mais... O conteúdo de plano inclinado a gente vai trabalhar com eles ainda ao longo das nossas aulas. Então normalmente o conteúdo de polias ele se encerra aqui. Então para vocês entenderem melhor a situação, eu trouxe um exemplozinho bem simples. Então aqui tem um exemplo que fala o seguinte: determine o valor da força motora necessária para levantar um corpo a uma altura de 10 centímetros utilizando 2 rodanas fixas associadas a 2 rodanas móveis, sabendo que o peso do objeto é igual a 100 N. Galera, você consegue resolver essa questão só com aquela formulazinha que eu mostrei para vocês, tipo, muito fácil. Só vocês verem, lembra como é a formulazinha? Força resultante dividido por 2 elevado a N. Então essa é a nossa formulazinha. Qual vai ser a força resultante? Vai ser o peso total que a gente vai ter que levantar. Então, quanto que vai ser o peso total? 100 newtons. Quantas rodanas móveis a gente tem? Quantas polias móveis a gente tem? A gente tem aqui, ó, 2 polias móveis. Mas, Jássio, tem 2 polias fixas também. Ela entra na conta? Não entra. Porque lembra que eu falei pra vocês, a polia fixa, ela não multiplica a força, ela não altera a força que você vai ter que aplicar. Então, tipo, se você coloca uma polia fixa, para você levantar um objeto de peso P, tu tem que aplicar uma força P. A rodana é móvel, a polia móvel é que altera a força. Ela funciona como multiplicador de força. Então, basicamente, eu faria o quê? Força resultante é 100 dividido por 2 elevado a 2, porque são 2 polias móveis. E aí eu conseguiria resolver o exercício, porque daria 100 dividido por 4, que daria 25. Mas eu vou mostrar melhor para vocês entenderem. Então, como seria o sistema? Uma forma de você montar o sistema seria desse jeito. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho aqui as 2 polias fixas, essas 2 polias elas não estão se movimentando, e as minhas 2 polias móveis, essas sim vão se movimentar. Porque vocês podem ver, quando eu puxar essa corda, essas 2 polias elas vão subir, e essas daqui vão ficar quietinhas no lugar delas, não vão se movimentar. Então seria essa situação. Então, como que eu resolveria? Força de N, a força que eu tenho que aplicar aqui na ponta dessa corda para levantar esse peso de 100 newtons é igual à força resultante dividido por 2 elevado a N. Força resultante é 100 newtons, quantidade de polias móveis são 2, então vai ser 100 dividido por 4 igual a 25. Então, como vocês podem ver, tipo assim, as polias fixas, elas meio que não ajudam tanto a gente, elas não ajudam com essa questão de multiplicar a força. A polia móvel, ela sim ajuda a realmente diminuir a força que você vai ter que aplicar para levantar um objeto. Porém, não dá para você trabalhar só com polia móvel. Então, sempre você vai ter associação de polia fixa com polia móvel. Sempre vai vir essa situaçãozinha, tá certo? Então, acostumem com essa situação. Então, pessoal, na nossa aula de hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido realmente o conteúdo. Eu deixei aqui meu Instagram. Nesse meu Instagram eu posto alguns materiais de física. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar mensagem lá também, que eu tento esclarecer a dúvida de vocês da melhor forma possível. Então, valeu aí, galerinha, e bons estudos!